Bom dia, presidente Bolsonaro. Na verdade, boa tarde, quase boa noite. Ontem eu fiz um primeiro vídeo sobre o senhor, sobre o julgamento que está acontecendo, sobre toda essa situação no Brasil e no mundo. Falei nessa primeira parte sobre um julgamento no céu, na verdade 2 julgamentos. O vídeo que eu ia fazer, esse vídeo, ele tem 3 tópicos, eu só falei do primeiro, mas dentro desse primeiro tópico eu acabei falando algumas coisas do tópico 2 e 3. Hoje é dia 1º de outubro, meu nome é Wallace Gomes dos Reis. Hoje é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, eu sou devoto dela. Ontem que eu gravei o vídeo foi dia de São Jerônimo, cara que traduziu a Bíblia. E ontem a gente estava falando de Bíblia, né? Bom dia para falar de Bíblia. Ontem eu gravei um vídeo, esse vídeo, eu gravei até 1h07. Mas Deus é tão bom que no exato momento que eu cometi um pecado, o vídeo travou. Então no YouTube só tem até 59 minutos. Tá faltando aí 8 minutos que eu falei várias coisas. Como eu já tinha cometido pecado, depois eu cometi alguns outros erros. Foi bom ter travado, porque aí eu anulo o que está falado. Continuo. Eu presto muita atenção nas minhas palavras, muita atenção no que eu escrevo, no que eu falo. Não gosto de cometer erro, por isso que para mim é tão difícil fazer vídeo e tal. No escrevendo, pelo menos eu escrevo, depois eu dou uma lida, eu vejo se tem alguma coisa que não está de acordo com a verdade. Vídeo já é um negócio um pouco mais complicado, coloca a gente numa situação complexa, por isso que eu não gosto de gravar vídeo. Estou fazendo isso, tem que fazer. Então, ontem eu falei do e-mail, dos erros do senhor, do TRF6, desse acordo, né, que é tudo que está acontecendo por conta desse vídeo. A guerra espiritual e temporal, o que o crime organizado fará, o que eu vou fazer, o que Deus vai fazer, o que vai acontecer, tudo a gente vai abordar hoje e amanhã. Esse vídeo eu não vou terminar ele hoje, é muita coisa. Vou ter que fazer um terceiro amanhã. Amanhã é dia dos Santos Anjos. Então também vai ser um bom dia para terminar. Eu pensei que ia dar 4 horas de vídeo, mas eu acredito que umas 3 horas de vídeo a gente consegue concluir isso. E um quarto vídeo que é a questão da China e da guerra. Esse eu quero fazer um vídeo bem separado, porque esse eu vou espalhar mesmo. Esses 3 vídeos aqui, o primeiro ontem, o segundo hoje, o terceiro amanhã, ele é pessoal para o senhor. Então talvez eu não espalhe ele. Não sei também, não faço muita questão também não de preservar não. Então tem os meus processos, o André Mendonça. Hoje a gente vai falar do André Mendonça. Ontem eu não consegui o recuo do senhor geopolítica do Brasil e da América Latina. Então na etapa 1 eu vou fazer esse vídeo um pouco mais corrido, porque a paciência está acabando. Ainda mais que hoje eu vi um vídeo, presidente, lá do Canadá, de uma mulher sendo presa na frente de 3 crianças, dos 3 filhos dela. Eu tô bolado. Eu pensei que isso era aqui. Eu já fiquei puto com o Fux, porque ele cancelou o passaporte lá do Rio de Janeiro. Nossa, eu fiquei bolado demais. Só que acabou que isso era no Canadá. O Canadá é um país de esquerda também, governo lá de esquerda, entendeu? A questão é global, presidente. A questão é global. E o Brasil é o país que vai salvar o mundo. Já falei isso, né? É o senhor, se quiser. Então, a gente tem aqui no primeiro tópico que eu estava tratando, guerra e julgamento espiritual. São 2 julgamentos que acontecem. Expliquei isso tranquilamente. Não é? O Brasil faz parte. Falei do Samuel e do Saul, do Davi e do Natan. Lembrando que Natan é nome de um dos meus filhos. Comentei ontem também do Uriel. Uriel é o nome de um dos meus filhos também. Falei do Mardoqueu e da Esther, do Acabe e do Nabote. Nos 8 minutos que o vídeo travou, eu falei da relação do Lula com o Nabote e com Acabe, para dar um exemplo para o senhor
de tudo que eu vivi no governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer. Então eu queria passar para o senhor esses detalhes, para o senhor saber que está tudo se repetindo, né? Com o senhor. Então o senhor está na dúvida de fazer coisas e tal, e eu não tenho dúvida nenhuma, já vi acontecer. Então, mas eu não sei se vai dar tempo de fazer essa retrospectiva desses governos para o senhor, né? Então, no vídeo de ontem foi do Temer, do acordo, recurso, submissão, TRF6, provas e tal. Pois então, agora a gente passa para o tópico 2. Antes de iniciar o tópico 2, eu queria falar para o senhor, que eu já tinha avisado que tem pelo menos um ano que eu falo com o senhor que ia vir uma guerra armada, que tinha que tomar atitudes rápidas para evitar essa guerra. Já não dá para evitar, eu acredito que não dá para evitar mais. Mas isso só vai ficar claro no vídeo que eu vou falar da geopolítica envolvendo a China e a Venezuela e tal. Mas o que acontece? Estou gravando esse vídeo para o senhor agora. O crime organizado, ele tem acesso ao meu computador. Ele vê tudo que o senhor sabe, tudo que eu estou falando. Se eu já estivesse na Marinha, eu estava passando essas informações para o senhor e outras sem ter que postar no YouTube. Mesmo que eu não poste no YouTube, eu mando por e-mail. Ele já entra no meu computador e vê esse vídeo. Existe um outro vídeo também que eu já comentei com o senhor, dos sabotadores no seu governo, que eu estou querendo fazer, mas aí o crime organizado também vai saber, não tem jeito. Então tem informações que eu teria que passar para o senhor de outras formas. Estou falando isso para o senhor me reintegrar na Marinha por conta disso não. Como eu expliquei ontem, não me preocupo muito com isso. É para o seu bem, não é para o meu. Para mim, eu demorar a ganhar os meus processos ou não, é algo que depende de Deus. No tempo de Deus eu vou ser reintegrado na Marinha, na CEMIG, vou ganhar o processo da UFJF. Qual que é a questão? Quanto mais demora, eu sei que eu tenho que atacar o crime organizado. É isso. Então, se eu voltar, eu lucro porque eu vou ganhar meus processos. Se eu não voltar, eu estou lucrando também porque eu estou cumprindo a missão de Deus de combater o crime organizado. Então, não me preocupo muito com isso não. Mas a questão do senhor, que eu devia estar passando essas informações para o senhor de uma forma muito mais tranquila. Dá muito trabalho fazer vídeo. Gastei de domingo até hoje para fazer esses vídeos e não consegui acabar. Vou acabar sábado, talvez domingo. Então vamos lá, um rápido nesse julgamento. Como eu vou mais rápido hoje, talvez eu não explique tantos detalhes. O vídeo de ontem, uma questão mais espiritual, eu tive que falar bem devagar. Hoje são questões mais objetivas, então não vou esquentar muito a cabeça não. Mas o tópico 2 e 3 eles também fazem parte do julgamento espiritual lá no céu, só que num viés mais temporal, a ligação do temporal com o espiritual. E nesse segundo tópico é sobre o julgamento pela palavra e ações, mas principalmente pela palavra. O rei Saul, ele foi morto por um homem agagita. Quer dizer, o cara, Deus mandou destruir todo aquele reino do rei Agag. Ele não destruiu, não matou todos, e aí um cara que sobreviveu acabou matando ele. Foi uma coisa que eu falei com o senhor que tem volta, né? A gente tem que se libertar do pecado, a gente tem que se libertar do mal. Se você deixar um resquício, depois ele volta e te ataca, não é? E esse Agagita, ele foi correndo lá no rei Davi. O Saul era rei de Israel e o Davi nessa época já era rei de Judá. Ou era o contrário, não me lembro exatamente. Mas o Davi era rei. Esse Agagita foi lá correndo e falou: aqui, Davi, eu vim trazer uma notícia boa pro senhor. O rei Saul morreu, agora o senhor é rei de tudo. E tem outro, hein? Fui eu que matei ele, matei seu inimigo. O rei Davi olhou e falou: ah, é? Beleza, então eu vou te julgar. Vou te julgar pelas suas próprias palavras.
você matou um ungido do Senhor e matou o cara na hora. Lógico, foi uma questão política para depois ninguém falar que o cara matou a mando de Davi. Davi sempre saiu ileso nessa questão dessa disputa com Saul. Mas o que acontece é que o nosso julgamento, ele acontece principalmente pelas nossas palavras. Eu faço muito isso no judiciário, muito, porque eu não acuso e denuncio os magistrados por aquilo que eu escrevo. As minhas denúncias estão todas embasadas nas sentenças deles. Então são sentenças retardadas, incoerentes, em que uma hora eles falam, para fazer uma fraude, eles falam uma coisa, e no futuro, para fazer outra fraude, eles fazem o contrário. Então, tipo assim, eles são julgados pelas palavras deles. Eu fiz agora uma denúncia no CNJ, na verdade é um recurso, mas com todas as fraudes que está lá no meu processo no CNJ. Eu não usei nada de mérito dos meus processos, nem das minhas palavras. Eu só coloquei os atos dele. Vocês fizeram isso aqui, depois vocês fizeram isso, depois vocês fizeram o contrário. Então, tipo assim, só do que vocês fizeram, na verdade, a ministra Maria Tereza, que eu sempre dei a corda para ela e para o Fux, no sentido de acreditar que eles eram pessoas boas. Eu já não estou mais acreditando nisso, mas como eu sempre fiz com todas as pessoas, a gente não pode julgar, pré-julgar. Tem que dar sempre a dúvida, né? Mas, assim, eu julgo não. Eu denuncio conforme o que eles dizem, não o que eu estou dizendo. Não. É eles que falam uma coisa e depois falam outra. Então, nós somos julgados pelas nossas palavras. Principalmente. Porque aí depois Deus não tem negócio de tipo assim, mas eu não sabia, não, meu cara. Você falou, então você sabe. Você falou que isso aqui é o certo, depois você não pode fazer o contrário. E o senhor costuma falar essas coisas. Não é? O senhor tem esse costume de repetir alguns versículos. Eu vou colocar aqui para o senhor: conhecereis a verdade vos libertará. Conheço esse versículo desde 2012, quando eu combati o crime organizado. O pessoal da Igreja Católica começou a me falar isso. Aí eu fui buscando a verdade. Fui achando e... na verdade, como se eu achasse a verdade fosse me dar. Eles que precisam de libertação. Pessoal satanista matando criança. Então, o senhor fala: conhecereis a verdade vos libertará. O senhor conhece a verdade, pode não conhecer ela toda, mas eu te informo. E eu não estou falando de questão teológica, eu não estou falando de questão política. Estou falando de questões que vão acontecer, de questões que já falei que isso aqui ia acontecer e que aconteceram, questões que eu safei o senhor várias vezes. Então, falar que o senhor não tem conhecimento é complicado. Então, conhecimento o senhor tem. Se não tiver pergunta, não precisa perguntar para mim não. Muita gente aí. Tem uma pastora, se não me engano é Camila Barros. A mulher pastora, é profeta e ao mesmo tempo é cantora e canta bem. Então tem muita gente, o pastor Cláudio Duarte. Pra você ter uma ideia, não foi o Silas Malafaia que chamou os evangélicos para o evento de 7 de setembro, não. Foi o pastor Cláudio Duarte, foi o primeiro. Malafaia não falou nada, maçom não falou nada. Mas eu quero ficar perto do Silas Malafaia porque ele tem, né, o dom da palavra, ele tem uma influência muito grande no meio evangélico. Falou nada. Foi o pastor Cláudio Duarte que falou. Depois, no outro dia, já tinha mais uns 10 pastores fazendo vídeo e eu não vi o Silas Malafaia, não. Não vi, não. Pode até ter falado alguma coisa, mas eu não vi. Mas na hora de subir lá no palanque, lá no carro de som, é o Silas Malafaia que tava, né? Tipo assim, eu não quero que dê certo o evento, mas se dá certo eu vou estar lá. Tá, beleza. Então, o senhor fala esse versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a verdade, procura a verdade. O Brasil vive a mentira. E outra coisa, o senhor fala que o povo tem que lutar contra o passaporte, o povo tem que lutar contra isso e aquilo. Não, é o senhor que tem que lutar. O povo já foi na rua, já te deu a procuração. A responsabilidade é do senhor. Deus te deu a responsabilidade, te colocou na presidência da República. Jesus colocou os anjos dele a seu serviço. As Forças Armadas estão com o senhor. Tem uma base boa no Congresso. Tem o povo.
Tá jogando a responsabilidade pro povo. Então o povo tem que ir lá e brigar. O ambulante lá que tá lá vendendo o coco dele lá, tem que brigar com a polícia, não pode aceitar o pessoal pegar o carrinho dele. Não. As Forças Armadas que tem que ir lá. Rapaz, mas nossa, não deixa acontecer o que aconteceu no Canadá aqui não. Não deixa não. Quando eu vi aquelas crianças chorando com a mãe dele sendo presa, rapaz, eu fiquei com a raiva do senhor e do fluxo. Saí pra fumar um cigarro, pra eu acalmar, depois eu voltei e eu vi que ela era do Canadá. Mas nossa. Ai. Então, tem outro versículo aqui, ó. Seja quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Isso aí que o senhor falou. Esse é um versículo que está na novena da misericórdia da Santa Faustina. É a última tábua de salvação. É a dos pecadores do 9º dia, que começa no 1 fraquinho, 2, 3, o pior pecador que tem é o 9, é o 9º dia. Não seja morno, frieza cadavérica. Nossa, aquele novena sinistra. O que é ser quente ou frio? O que eu estava explicando ontem, não pode ficar em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro, ponto. Ficar em cima do muro olhando, se omitindo, não pode. Não pode. O julgamento é o mais pesado. Que a pessoa que está lá no mal fala, não, eu fiz tudo porque o diabo mandou. Ou eu faz igual o pessoal lá na Segunda Guerra Mundial. Eu fiz tudo porque o Hitler mandou. Bota a culpa nele. O pessoal em cima do muro vai falar o quê? Vai fazer o quê? Nada. E o senhor está morno. Por que o senhor está morno? Porque o senhor fez acordo. Não estou falando que o acordo em si seja ruim. Mas os termos do acordo foram terríveis. E o senhor está morno. Ah, eu dou minha vida pelo Brasil, não tenho medo de morrer, só a segunda morte. Então vai. Então vai. Chama as Forças Armadas, chama o povo e toma. Fecha o Congresso, fecha o STF. E deixa o pau quebrar. Deixa Deus resolver. Aí, Deus, eu fiz, ó. Vou resolver isso aí. Se não resolver, a culpa é sua, não é minha. Minha parte eu fiz. É assim que tem que ser. Aí você está sendo quente. Ou então seja frio, passa pro exército do diabo. Vai fazer o acordo, se submete a eles vão te ferrar. Eu já falei isso. Já passou o Rubicão. Não tem jeito. Então não seja morno. Seja quente. De preferência. Essa é uma questão de palavra porque o senhor não pode. Palavra, eu falei isso no vídeo que eu pedi o fechamento do STF e do Congresso. Porque o comandante, o senhor é o comandante. O comandante ele não pode falar vai, no meio do caminho não vai rápido, é urgente de repente, não quero mais. Não pode falar pro exército ir lá na frente, tomar tiro, ser torturado, morrer. Enquanto aí manda o exército lá na frente e não, agora eu vou tomar um cafezinho aqui com um comandante do outro exército para ver se a gente realmente vai guerrear ou não. Enquanto isso o pessoal tá lá, tomando tiro lá na frente lá, né? Pensar antes. Só teve 1000 dias, 2 anos e meio para pensar. Pensou? É guerra. A guerra é a extensão da política. O senhor tentou fazer política, não deu. Foi paciente demais. Perdeu quase seu mandato inteiro. Só tentando negociar, tentando resolver. Não teve jeito. Agora é guerra. O povo foi e deu a condição do senhor chegar lá e resolver tudo. Aí falando, agora que está todo mundo lá na frente, já tem gente fora do país exilado, tem gente torturado, deputado preso, tudo acontecendo aí de ruim no Brasil. Agora eu vou tomar um cafezinho com o pessoal. Se o Michel Temer queria resolver essa questão, ele é advogado constitucionalista. Ele poderia ter ligado para o Alexandre de Moraes, para o senhor antes. Depois não. Porque existe a questão da confiança. O pessoal que está no exército do mal, eles sabem que se eles falharem, se eles titubearem, eles vão ser punidos.
Eles têm que avançar, avança o reino das trevas. O pessoal que está no reino de Deus, cujo comandante aqui no Brasil é o Senhor, eles ficam titubeando. Por quê? Porque o senhor fala para ir, depois não vai. Palavra de comandante, principalmente de exército, ela tem que ser firme. Cadeia de comando, ela tem que ser seguida. O soldado mais raso lá embaixo, quando ele recebe uma ordem, ele sabe que essa ordem partiu lá do comandante. Do 01. Ele não questiona, ele vai. Tem que ter essa cadeia de comando e ela tem que ter confiança. Na guerra tem que ter confiança. O senhor não pode mandar o pessoal lá pra frente e depois abandonar eles. O senhor ficou falando, mas eu sempre falei que agir dentro das 4 linhas. Fecha o Congresso, fecha o STF, o senhor está dentro das 4 linhas. As Forças Armadas têm a obrigação, dever constitucional de garantir a lei e a ordem. O Brasil não tem lei, o Brasil não tem ordem. Então, o que acontece? Tem outro versículo aqui. Mostre-se fraco no dia da batalha e sua força será pequena. O senhor está se mostrando fraco. Quando o senhor recuou, depois de 7 de setembro, falou que ia fazer acontecer, de repente, estava com toda a força para fazer, o pessoal foi lá na sua cabecinha, agora eu estou fraquinho. O senhor recuou, se submeteu ao mal. Ainda pediu desculpa ainda. Então o senhor se mostrou fraco. O que acontece? A sua militância recuou bastante. Tem muita gente que até não gosta mais do senhor. E a militância da esquerda começou a ir para cima. Já está invadindo Bolsa de Valores, já está fazendo o MTST, foi lá na casa do senhor. Eles já estão, eu vou falar isso mais na geopolítica. E tem um outro versículo: meu povo pereceu por falta de conhecimento. O senhor tem conhecimento. O senhor tem conhecimento, usa ele. Estou te passando. Meu povo pereceu por falta de conhecimento. O senhor está procurando conhecimento? Então, essa é a questão. Bom, eu vou dar um tempinho aqui que eu vou passar para outro quarto. Espera aí. E aí, resolveu lá as coisas? Resolveu as coisas lá? Pode ficar aí. Pode? Vai sair não? Eu vou sair. Vai sair? Vai tomar uma? Uma. Você não pode tomar, né? Meu pneu furou, tem que galvanizar. Não sei problema, né? Tô gravando o vídeo aqui. 6 horas. Tá. Então, continuando aqui, presidente. O julgamento é pela palavra. Então o senhor tem que prestar atenção no que o senhor fala. Não só pela questão do exército, do povo que está indo, dos seus ministros. Eu ia falar isso mais lá na questão das provas, mas tipo assim, fica falando para os seus ministros te ajudar. Os ministros que te ajudaram, o senhor ferrou, o senhor demitiu. Os que foram para a luta lá pro fronte de batalha, igual o Ventralbe, Ernesto, o Salles, o senhor demitiu eles. E os que ficaram lá quietinho lá, tal, na deles. O Mourão, que só tentou te ferrar, o senhor colocou ele lá na frente lá do carro de som. Então tem que ter confiança. O exército do inimigo, eles têm confiança total. Eles não recuam, não. E outra, o exército do inimigo não deixa ninguém na mão, não. Sabe o que eles fazem? Se eu faço uma denúncia contra alguém corrupto, mafioso que me prejudicou, o crime organizado faz de tudo para defender essa pessoa. De tudo. Não deixa acontecer nada com ele. Inclusive através do senhor. Detalhe, eles são promovidos. Igual o senhor promoveu o Balazeiro, mafioso, corrupto, que só me ferrou no processo da CEMIG. Eles conseguem usar até o pessoal do Exército de Deus para promover o pessoal deles. E agora o senhor quer criar um TRF6. Eu vou chegar no TRF6 para falar da sua facada, dos meus processos, de tudo que está acontecendo. Então presta atenção na palavra. Palavra. Estamos em guerra. O senhor comandante em chefe tem que ter palavra. Se eu tivesse fechado o Congresso e o STF no dia 8, estava tranquilo. Se o senhor tentar fazer agora,
O senhor não tem apoio, 100% do apoio das Forças Armadas. O pessoal vai falar, ué, e agora ele vai, não vai? Ou o senhor vai começar a subir o tom de novo, vai demorar meses até chegar numa situação igual do 7 de setembro? O povo está bolado, o povo está na rua, está bolado demais. Não só com a economia, com o preço das coisas altas, não. O pessoal sendo preso, o Fux agora vai e libera esse tal desse passaporte de novo aí. Se mete lá onde não devia, quem devia julgar eram os desembargadores do Tribunal do Rio de Janeiro. Ele vai, mete a mão lá e tipo assim, ele presidente do STF, do CNJ, puxou para ele e falou que ó, passaporte tem que valer. Todos os juízes, todos os prefeitos, toda a esquerda do Brasil agora já sabe que ele pegou esse passaporte e colocou debaixo do braço. Quem tem mais força, é o senhor ou é o ministro Fux? O senhor tem que prender todo mundo do STF, presidente. Tirando o Nunes Marques lá e o Mendonça que vai entrar, e eu vou falar do Mendonça, tem que prender o pessoal do STF e pelo menos 25% do Congresso. É obrigado a fazer isso. É obrigado a fazer isso. E se não fizer, vai ter consequência para o senhor. Eu vou falar do passaporte, eu vou gravar um vídeo só pro Fux. Só pro Fux. Depois, quando eu for falar do CNJ, por causa dos meus processos e tal, vídeo pesado. Eu não quero falar muito aqui sobre isso não. Mas essa questão do passaporte, já mandei e-mail pro senhor, cientistas foram lá falar com o senhor. Se criança tomar essa vacina, são 60% mais chances de morrer. Quer dizer, o pessoal não quer só matar criança em sacrifício, não. Eles querem matar de forma coletiva. Porque tem essa tal dessa CPI, que está forçando essas fake news, essa imposição da mentira, mas a CPI não tem força. O que está por trás dela é o STF. Então o senhor vai deixar matar um montão de criança, porque o senhor não quer fechar o STF e o Congresso. Vai deixar aqueles bandidos lá da CPI destruir o Brasil, matar criança, porque o senhor não quer tomar atitudezinha, vai ficar morninho aí. Não é assim que funciona não. Eu vou chegar lá na frente, lá quando eu for falar da geopolítica, ou o senhor faz, ou outra pessoa vai fazer, igual eu falei da Esther ontem. Ou o senhor faz, ou alguém vai fazer. Se o senhor se omitir, vai se lascar. Então aqui, eu já terminei o tópico 2, que é basicamente sobre a palavra e sobre os versículos que o senhor repete todo dia. Deus acima de tudo, eu já te falei várias vezes, não fala besteira não. Deus acima de tudo. No Brasil, como é que Deus está acima de tudo? O mal imperando. Todo mundo mente. Se você falar a verdade, você é preso. Se você falar mentira, você é promovido. Uma injustiça de cima embaixo. Injustiça. Não vou ficar repetindo aqui, pessoal torturado. Deputado com imunidade parlamentar preso porque falou, deu a opinião dele. O senhor vai me falar que é Deus acima de tudo? Deus acima de todos? Deus acima de todos quem? Não. O senhor está falando isso, o senhor tem que impor, o senhor tem poder para impor isso. O reino de Deus ele tem que avançar. Ele tem que avançar na situação que Jesus, lá no julgamento, possa olhar para a cara de Deus e falar assim, ó, eu tenho a propriedade, eu tenho a posse do Brasil. No Brasil, é Deus acima de todos. Eu já fiz as denúncias, o processo que eu estou respondendo, eu respondi e ganhei do PAD lá da UFJF, é sobre cristofobia. Eu sou perseguido na UFJF por cristofobia, mas isso no Brasil inteiro está acontecendo. O pessoal não pode ir na igreja. O Brasil é o país mais cristão do planeta, por isso vai ser a salvação do mundo. E aqui quem é cristão é perseguido. E o senhor todo dia, blá blá blá, Deus acima de todos. Não é assim que funciona. Se é Deus acima de todos, o senhor tem que impor isso. Então,
Vamos pro tópico... Não, tópico 3 ainda não. A gente ainda está no tópico 2. Tem as suas palavras. São as suas palavras. Não é minha não. A minha palavra, ela só cai se eu morrer. Que enquanto eu estiver vivo eu luto por ela. E se eu morrer, chego lá para Deus, olha, eu tentei. Falei e tentei cumprir. Se o senhor não veio atrás com suporte, aí não é culpa minha. Apesar de que eu não tenho medo nenhum de morrer, nem acredito que seja possível no momento. Tem promessa de Deus, Deus é todo poderoso. Eu expliquei no vídeo que eu falei sobre a prova da existência de Deus, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, infinito, eterno, prova na física, na matemática e na filosofia. Então eu explico que Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Então quando Deus ele faz uma promessa pra gente, as pessoas acham que Deus vai fazer uma promessa pra gente e Ele manda os anjos dele, vai lá, eu fiz a promessa pro cara, agora vocês vão lá e tentam lá ver se vocês conseguem ajudar ele pra gente cumprir essa promessa. Não é assim que funciona. O tempo tá aqui, Deus tá lá em cima. Quando Deus faz uma promessa, por exemplo, pra mim, Ele já tá vendo lá no futuro. Deus já tá me vendo lá no futuro fardado de capitão. Aí Ele vem e me fala. Ele não tá fazendo uma promessa, Ele tá falando, vai acontecer isso, tá? Por que vai acontecer? Porque a palavra dele não volta. Então Deus tem palavra, né? Pois bem, o senhor, nas suas palavras, quando estava fazendo campanha em 2018, o senhor falou fé em Deus, né? O senhor fala todo dia fé em Deus. O senhor tem fé em Deus mesmo? Tem. Tem fé em Deus mesmo? Ou o senhor tem fé na maioria do Congresso? No pessoal que o senhor vai indicar para o STF? Tem fé? Fé em Deus. Deus te deu uma missão. Te deu uma missão, te deu o poder para fazer a missão, te deu a força, te deu o apoio. O senhor, não vou, eu estou com medinho. Não é fé. Não é fé, é blá blá blá. Brasil cristão. Brasil é o país mais cristão, mas quem impera, como eu falei, do julgamento, o senhor não dá argumento nenhum para Jesus protocolar para o juiz que é Deus. Nenhum. O diabo cheio de argumento. Todo dia, hoje mesmo o Fux tem um argumento lá pro diabo. Fresquinho. O passaporte aqui, ó. Embaixo do meu braço, todo mundo vai ter que aceitar isso aí. Vírus chinês comunista chegou aqui, ninguém pode falar que foi guerra biológica. Ninguém pode falar que foi guerra biológica, senão é fake news. Vai preso. Defesa da família. O senhor faz essa campanha de defesa da família? Aí tá lá a Damares Alves lá. A Gandra Martins, secretária de família. Já te falei, já tem 2 ou 3 anos que eu repito pro senhor. 2 ou 3 anos. E outra, convence a Damares a disputar uma eleição ano que vem. Ela já falou que não quer. Eu vou derrubar ela e o senhor cai junto. E eu estou segurando. Soberania do país. O senhor defendeu a soberania do país durante 28 anos de deputado. Quem manda no país hoje é a China. E eu vou falar isso mais detalhadamente na geopolítica. Mas hoje quem manda no Brasil é a China. Ponto. Manda no STF, manda no Congresso e manda no senhor. O embaixador da China mandou o senhor demitir o Weintraub e mandou o senhor demitir o Ernesto. Chegou lá no STF, mandou lá no STF, mandou um ofício lá para o STF, eu quero o Weintraub demitido. Aí o STF foi e mandou o senhor demitir o Weintraub. Depois o embaixador da China mandou um ofício lá pro Congresso, caiu na mão daquela senadora vendida pros comunistas, a Cátia Abreu, e ela mandou o senhor demitir o Ernesto. E o senhor demitiu também o Salles. O Salles não foi uma questão mais da China, foi mais dos globalistas lá de esquerda.
Tá vendo porque eu não gosto de gravar vídeo? Mas, continuando, vamos continuar as suas palavras. Proteção das crianças. As suas palavras. Fez campanha falando que ia proteger as crianças. Já te falei, só 2 pessoas fizeram campanha com esse slogan de defesa das crianças. O senhor que tomou uma facada e a Flor de Lis que mataram o marido dela e colocaram ela na cadeia. De lá pra cá o senhor não fez nada por criança. Nada. Eu olho isso de perto. O senhor não fez nada pelas crianças. Nada. E olha que eu insisti com a Damares. Aí vem papo furadinho, blá blá blá, isso aqui, mas já nada. Proteção das crianças, já nada. E outra, capaz do senhor ajudar a matar as crianças com essa vacina aí. Que não tem pulhão pra impedir. Ah, mas eu não posso. Fecha o Congresso, fecha o STF. Poder pode. Ah, mas pode dar errado. Vamos supor que possa dar errado, porque não tem como dar errado se fazer algo, resolver algo que Deus está mandando o senhor resolver. Mas tudo bem, vamos supor que dê errado. É melhor dar errado quando o senhor chegar no céu no julgamento e ir para o céu do que o senhor mandar matar um montão de crianças, ajudar a matar um montão de crianças e depois ir para o inferno. Presta atenção nas suas decisões, presidente. Presta atenção. Fim da corrupção e combate ao crime organizado. O senhor era um defensor da Lava Jato. Era contra a corrupção e tal. Era, né, quando era deputado. Que agora, de 1000 dias pra cá, o senhor não combateu o crime organizado. Nem a corrupção. Ah, mas eu tô fazendo, as estatais estão dando lucro. Beleza. Não está roubando. Nada mais do que a sua obrigação. Não está roubando. Agora, combater o crime organizado que já está emparelhado no governo, em todos os setores, e a corrupção, que a corrupção não acabou, o senhor não está fazendo. Polícia Federal, ela está fazendo apreensão de droga. Mas a Lava Jato acabou. Chegou o seu governo, a Lava Jato acabou. Até quando, na época do Moro. E eu insistia, lembra que eu insistia? Lava Jato, as empresas mais corruptas, a empresa mais corrupta da Lava Jato é a Andrade Gutierrez, e a Lava Jato nunca chegou em Minas Gerais para enquadrar a CEMIG. Tinha que enquadrar a CEMIG. A influência dela é muito grande. É a principal, a empresa mais corrupta do Brasil, junto com a Andrade Gutierrez, que é dona dela, pessoal satanista, tem uma influência gritante. Tanto é que a bancada mineira em Belo Horizonte é do Andrade, e no Congresso é do Andrade. Mas o senhor não está combatendo a corrupção. O seu governo, o governo do Fux, enchia a boca para falar bem da Lava Jato. O Fux, o seu governo, na gestão do Fux, a Lava Jato acabou. E essa semana, os procuradores da Lava Jato no CNMP estão para ser demitidos, estão para ser expulsos. Com um procurador que o senhor escolheu, o Aras. Nunca falei dele, porque ele é um cara que está aí lá isentão e tal, não está atrapalhando, não está contra o governo, mas ele já me ferrou um montão de vezes. Ele não é honesto, não. Não vou falar dele agora, não. Vou fazer semana que vem uma denúncia englobando tudo pro CNMP e depois eu falo dele. Quer ir pra STF, hein? Quer ir pra STF, ele e o Martins. E eu vou falar do Martins muito quando eu for comentar sobre o André Mendonça. Vamos tocar aqui porque o tempo passa. Então já falei da corrupção. Falei que a palavra não pode voltar porque senão dá perda de confiança. Eu sou um comandante, tem que ter a confiança. O senhor não pode pegar no arado e depois olhar para trás. Pega no arado e depois olha para trás, já era, meu cara. Para voltar na linha de novo é difícil. Então o senhor recuou, já perdeu. Ainda dá tempo. Mas presta atenção. Então a gente termina agora o tópico 2 e vamos passar para o tópico 3, ainda naquele esquema de guerra espiritual, julgamento.
existem a boa parte do 3, eu já falei no 1 e no 2, então eu só vou pegar algumas pequenas partes. Tem a lei, até bom que eu reviso, repito, né? A lei que eu falei sobre a casa dividida, sua casa está totalmente dividida, o crime organizado ele está dentro do seu governo, muito próximo do senhor, então ele sabe que ele te domina. Na hora que o senhor ia fechar o Congresso, STF, meter o pé na porta, o pessoal do seu governo, que já fica aí te monitorando, bateu o fio pro Temer. Primeiro eles te convenceram. Quem te convenceu? Paulo Guedes, né? Paulo Guedes que só me ferrou. Paulo Guedes que é tucano, né? Sabe disso. Tá fazendo uma boa gestão da economia. Mas no meu ponto de vista, está fazendo uma boa gestão da economia. Mas o que acontece? O senhor não tem que ver apenas a economia. A economia depende muito mais de Deus do que do Paulo Guedes. Estava todo mundo indo muito bem, Deus mandou uma pandemia. Aí todo mundo indo muito bem, teve a seca. Aliás, essa seca eu tenho que falar do Albuquerque. Tem que falar do Albuquerque. Não é exatamente. O Albuquerque ele tinha que estar lá no vídeo sobre os sabotadores do seu governo. Mas, como essa questão energética emergencial, talvez eu fale antes. Mas o senhor tem vários sabotadores dentro do seu governo. Tá ali, o senhor está sob controle. Então, como esses caras estão aí, o crime organizado está tranquilo. Ele fala lá, ó, CGU de Juiz de Fora, escolhido pelo Temer. O cara que controla tudo, faz uma denúncia, pode cometer esse crime aqui, ó, que vai ser julgado lá pelo Wagner do Rosário. Tá tranquilo, tá em casa. Tá em casa. Quando o senhor começa a cortar, começa a cortar. A cortar quem é. Não que o senhor não sabe exatamente de todos, né? Mas o senhor começa a cortar, começa a limpar, sua casa não está mais dividida, sua força é exponencialmente maior. Você é servo de quem você obedece, e o senhor não está obedecendo a Deus, o senhor está obedecendo ao crime organizado e ao diabo. Pode ser cristão, pode ser honesto. Na hora de obedecer, o pessoal bota pressão, Congresso, STF, o próprio pessoal do governo bota uma pressão, o senhor acaba obedecendo ao diabo. Então o senhor não é servo de Deus, o senhor está sendo servo do diabo. Aí vai fazer igual Adão, a mulher que o senhor me deu, fez isso aqui. Já falei ontem, não tem nada contra a Michele, a dona Michele. Acho que o senhor deveria pegar conselhos com ela, eu estou falando da desculpa. O senhor não pode ficar dando desculpa aqui, eu não posso, isso, aquilo, manda. O Braga Neto, o negócio é o seguinte, junta o general aí e vão meter o pé na porta. Não deu certo, eu acho que é impossível não dar certo, mas se o senhor tiver a dúvida de que vai dar certo, tenha certeza que uns 6.000 anos de história da humanidade, com relação a Deus, sempre que alguém ia fazer alguma coisa, teve dúvida. Tirando Davi, né, que foi enfrentar o gigante lá sem a menor dúvida. Sem a menor, vamos explicar isso pro senhor, porque talvez te ajuda a parar de se omitir. O Davi, ele sabia que ele venceria o gigante Golias, porque o exército filisteu estava afrontando o exército do Senhor. O Senhor está no exército do Senhor. Então o pessoal está afrontando o cristianismo, está fazendo cristofobia, está humilhando, colocando Jesus lá no carnaval, lá sendo humilhado pelo diabo, fazendo parada gay lá com Jesus crucificado e tal. Eles estão humilhando o exército do Senhor. Então você já devia ficar indignado com isso, ter certeza da vitória. Mas
O Davi estava indo lá enfrentar o Golias, já tinha sido treinado, igual eu falei com o senhor foi treinado, já tinha enfrentado um leão e um urso. Ele está indo lá enfrentar o Golias, de repente o Golias vai e zomba da cara de Deus. Nessa hora o Davi falou: hoje mesmo as aves do céu vão comer a sua cabeça. Por quê? Porque você não pode afrontar Deus. O embaixador da China, ele afrontou Deus. Eu vou falar disso na geopolítica. Ele afrontou a Deus. Então você já pode ter certeza da vitória. O STF afronta Deus todo dia, o Congresso também. Não pode ter certeza da vitória. Então só entrei nesse parênteses aí rapidinho. O senhor cidadão do reino não que escolheu, sem estão sujeito a... Tá, já expliquei essa questão da punição. O senhor é do reino de Deus, soldado do reino de Deus, soldado 01, está sujeito às punições de Deus, né? Testemunha, eu e tantos outros, crime organizado no judiciário, na política e tal, e as provas. Pois bem, agora aqui nessa questão da terceira etapa, terceiro tópico, tem várias provas de que o senhor serve ao diabo e não a Deus, que o senhor está servindo a mentira e a injustiça, apesar de falar todo dia, né? Eu vou falar isso aqui, não, mas você fala que serve a Deus, a justiça, a verdade. Portanto, quando o senhor faz o contrário, o senhor erra por estar fazendo o contrário, e muito mais porque o senhor falou que ia fazer o certo. Tipo assim, você pega lá um ladrão, o cara tá roubando, vai prender o ladrão, pô, eu nunca falei que sou honesto. Você me contratou aqui para trabalhar na sua empresa, ser segurança aqui na sua empresa, mas eu sou ladrão, eu nunca falei que sou honesto, não. Bom, agora você contrata um policial que jurou ser honesto, combater a criminalidade, o cara rouba, é pior. Então o senhor fica falando que vai fazer uma coisa, no final das contas faz outra. É pior, palavra. E aí eu coloquei aqui essa quantidade aqui, ó, deve ter aqui umas 30 linhas só de provas de coisas que o senhor está fazendo o contrário, de provas que o diabo chega lá para Deus e entrega todo dia para ele aqui, ó. Olha a prova aqui contra o seu presidente lá. Sua situação no julgamento está ficando complicado. Outra coisa, não devia falar isso, mas vou falar. Mas eu tenho... Deus é meu parceiro, ele me colocou aqui, só ele me tira e tal, pererê, parará. Vou te explicar a questão de Saul. Saul era ungido de Deus, já falei muito de Saul ontem, vou falar agora de novo, que é para desenhar para o senhor. O Saul era ungido de Deus, foi Deus que escolheu. Deus não falou para Samuel: Samuel, escolhe um cara aí, o mais alto que tem. Não. Deus escolheu, falou para Samuel: eu já escolhi, vai lá que você vai encontrar quem que é o cara. Escolhido e ungido por Deus. Samuel chegou lá, ungiu o cara foi rei. Rei de Israel. Primeiro rei de Israel. Imagina quanto que esse cara não era querido por Deus. Começou a fazer um montão de merda, que eu falei para o senhor as 3 merdas que ele fez e que o senhor também fez. Principalmente a do Saul, que foi consultar uma bruxa. Quando tinha que tomar uma decisão, foi consultar uma bruxa, e o senhor foi lá consultar um bruxo. Já está vacilando. O Samuel, que ungiu a Saul rei, gostava muito do Saul. Gostava pra caramba. E lógico, um cara que trabalha por reino de Deus, ele vai interceder pelo Saul, ele vai orar pelo Saul. Presta atenção. Chegou uma hora que Deus foi lá no Samuel. Samuel, papo é esse? Você vai continuar intercedendo pelo Saul? Você já não reparou que eu tenho rejeitado ele? Palavras de Deus para Samuel. Por que Deus fez isso? Porque Deus tem que dar satisfação para Samuel?
O mundo ficou de cabeça para baixo agora? Não. Enquanto o Samuel intercedia e orava pelo Saul, Deus não podia passar o cerol nele. O senhor está entendendo o que é que desenha? O senhor está entendendo que Deus foi lá no Samuel e falou assim: Samuel, para de interceder pelo Saul, que eu rejeitei ele, vou passar o cerol nele, você vai escolher outro cara. Vai ser cumprido, vai dar tudo certo, mas não vai ser mais com Saul, vai ser com outro cara. Que aí veio ser Davi, né? Tá, mas eu sou... O povo de Deus me adora. Eu defendo a família. Se eu não estiver aqui, vai vir um comunista e vai tomar conta disso aqui. Eu fiquei desesperado na época que a Dilma saiu. A Dilma era honesta. Os cristãos pediram para tirar a Dilma para colocar um satanista na presidência. Eu fiquei desesperado. Falei, agora que ferrou. Eu já estava lá na linha de frente de batalha. Michel Temer foi o cara que mais me persegue. Falei, agora eu vou morrer. Tentei sair do país. Cheguei lá em Brasília, Deus falou assim: não, calma, rapaz, volta, pode voltar. Esquenta a cabeça não. Tá tudo sob controle. O Michel Temer, sírio-libanês, já estava todo esquematizado para colocar o Haddad, comunista. Não vou falar do Haddad lá na geopolítica. O que está acontecendo? Por que vai ter uma guerra civil? O Michel Temer, sírio-libanês, já colocando lá o Haddad lá para... Aí Deus vai intervir e coloca o senhor. Quer dizer, eu estava desesperado por causa do Michel Temer, veio Deus resolver. Se o senhor sair, Deus vai colocar outro para resolver. Pode ter uma confusãozinha assim, igual o Michel Temer ficou lá 1 ano e meio e tal, mas depois vem outro. Não esquenta a cabeça não, tá? Deus decidiu que o Brasil vai ser salvo do reino das trevas. O pessoal está se insurgindo, está radicalizando, mas ó, só está estribuchando, porque pode ser o senhor que vai cumprir essa missão ou não, mas aí eu com o senhor. Pois então, tem as provas que eu vou falar agora. Antes das provas, eu vou só citar o exemplo. Eu citei o exemplo de Dom Pedro II, da maçonaria, de Mariana ontem, então não vou repetir. Falei que eles não esquecem, então o senhor já passou do Rubicão, não adianta. Ou vai para frente. Se ficar parado se omitindo, vai se lascar, e se recuar, vai se lascar, mas não seja morno, nem frio, seja quente, avança o reino de Deus. Você tem que avançar o reino. Avança o reino. Então, aí teve o Getúlio, né? Getúlio, Tancredo, Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer. Eu falei um pouco dessa questão, não vou detalhar isso muito também não. Talvez eu fale do Lula, da Dilma e do Temer, da FHC. Uma coisa que tem que ser, eu acho que um detalhe importante na época do regime militar. O regime militar ele estava indo mais ou menos bem e tal. Quando chega na década de 70, que tem a alta do preço do petróleo, o regime militar se alia ao Maluf, sírio-libanês, né? Então, todo esse pessoal aí, Youssef, Haddad, Rousseff, Temer, Janine, tal, é muito Kassab. Esse pessoal aí sabotador do Brasil, que eu falei isso lá no vídeo do pedido de intervenção militar. Tem que tomar cuidado com eles. Então, a partir do momento que o Maluf entra para o regime militar, a coisa começa a desandar. Por quê? Porque a casa dividiu. Agora? Ah, tá, beleza. Você liga para cá. Então, aí a casa ficou dividida. É lei espiritual. Se o senhor dividir a casa, o senhor vai... 7 horas?
Beleza, troco de roupa lá, depois a gente vai tomar umazinha, que hoje é sexta, hoje é sagrado tomar uma. Depois fazer um vídeo aqui pro senhor, tomar uma, né? Então, aí a casa tá dividida. É lei, presidente, eu não tô dando conselhinho pro senhor não, tô falando que a lei vai acontecer. Se a sua casa ficar dividida, o senhor vai cair. Ponto. Sua casa ficar dividida, o senhor vai cair. Isso é lei. O diabo chega lá para Deus e fala assim, aqui, ó, tá aqui a petição, a casa dele tá dividida. Ele tem que cair. Aí Deus não vai cumprir a lei, porque gosta do senhor. Ah, tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo. Infiltração, influência, os erros, as provas de que a sua casa está dividida. Não só está dividida, como o senhor, se fosse pelo menos equilibrado, né? Tem uma parte do seu governo é boa, outra parte é ruim. Tem muita gente boa aí, muita gente honesta, eu sei. Mas a minoria que é ruim, o senhor segue as ordens deles. O senhor pelo menos, vou seguir a ordem aqui do conselho de alguns bons, o general Heleno, né? Braga Neto, então, Ventralbe, por mim prendia o pessoal todo do STF ali, a começar pelo pessoal dali, entendeu? Ernesto, que bateu de frente com a China. Se eu seguisse a orientação, pelo menos um pouco do bem, depois um pouco do mal. Não, eu sou ferro com o pessoal do bem, promove o pessoal do mal, só segue o pessoal do mal, sua casa tá dividida. Aparentemente tá tudo certo, popularidade tá boa, a economia nos números falou que tá bom, né? Tá bom, né? Tá se enganando. Porque na realidade dos fatos, e aí eu expliquei ontem, o mundo espiritual está acima do mundo temporal. Então as leis de cima estão acima das leis daqui. Os fatos que embasam o processo e o julgamento do mundo espiritual são muito mais fortes e pesados do que o do mundo temporal. Então, por exemplo, eu dou o exemplo da Flor de Lis. Isso não tem nada a ver com ela. Tal, governo, tal, não tinha. Mas no mundo espiritual isso pesa muito contra o senhor, porque é o seu país, né? Deus entregou a chave para o senhor comandar isso aqui. O senhor não quer. Tá igual o pessoal lá passou 40 anos no deserto se preparando. 40 não, 2 anos no deserto. Aí na hora de entrar lá para Canaã, tô com medinho, não vou não. Opa, o Josué e o Caleb falou, gente, a propriedade é nossa, a gente só tem que tomar posse. Ah, mas lá tem gigante. Ah, a propriedade é nossa, a gente tem que tomar posse. Eu vou falar, vou explicar isso depois, não vou adiantar aqui pro senhor. Até porque eu vou terminar esse vídeo aqui e depois eu faço outro. Já vou dar uma explicadinha pro senhor no mundo espiritual. Quando uma pessoa vai fazer uma reintegração de posse, ela tá lá, propriedade é minha, aqui ó, liminar, reintegração de posse, vou lá, ela vai, o proprietário, ou o representante do proprietário, com a procuração lá. Quem faz a reintegração de posse não é o proprietário, é a polícia. A responsabilidade da reintegração de posse, ela está com o juiz, não com o proprietário. Então, quando o senhor for reintegrar a posse do Brasil para o reino de Deus, a responsabilidade dessa reintegração não é sua, é de Deus, é dos anjos de Deus. Os anjos já estão acampados aqui, falei isso para o senhor semana retrasada. Os anjos estão acampados aqui no Brasil para cumprir a sua ordem a ordem de Deus, do juiz, de reintegração de posse. Só que a polícia, ela chega lá com a ordem do juiz para reintegrar, com o oficial de justiça para reintegrar. Cadê o representante aqui da parte? Não sei, quer que reintegra, não quer? Aí tá lá o representante lá, a parte. Eu não sei se eu vou, se eu quero, se eu não quero, se eu vou, se eu não vou. Vai, mas não, agora volta. Aí não tem jeito, né? Então o senhor vai, avança o reino, faz a reintegração de posse para Jesus, porque o senhor tem Deus e os anjos do Senhor ao seu lado, que já é muita coisa. Ainda tem as suas armadas, tem o povo, né?
não tem a mídia, mas tem muito apoiador de YouTube. Então vai que vai dar certo. Pois bem, eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu já falei da etapa 1, objetivo, introdução, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ficou faltando as provas e o compêndio das provas, que é aquela página onde eu vou colocar todas as provas que o senhor está cometendo erros, né? E aí é um vídeo que deve ter 1 hora mais ou menos, é muita prova. Imagina, eu sou testemunha, já que falei isso, né? Imagina eu chegar lá no céu, tal, não eu ir lá no céu, né? Não acontece exatamente assim. E nem vai acontecer no final, quando a gente estiver morto. Isso é algo que acontece em tempo real. Mas imagina, 30 provas, no mínimo, 1 hora eu falando de provas contra o senhor. Tô tentando procurar prova a seu favor, presidente. Tô tentando, não acho. Equilibrar um pouco as coisas, não acho. A não ser as coisas que o senhor fala, né? Que o que o senhor fala não é prova a seu favor, é prova contra o senhor, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Então vou terminar esse vídeo aqui, vou fazer esse e depois vou fazer um outro vídeo até a conclusão também, ó. Fazer um vídeo com todas as provas, depois a conclusão, que a conclusão é o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, o que eu vou fazer, né? O que vai acontecer e tal. E um montão de outros detalhezinhos que eu só posso falar na conclusão. E aí depois eu faço mais um outro vídeo sobre a geopolítica da guerra, que na minha opinião já não tem como evitar mais. É isso. Então até daqui a pouco, porque eu já vou aproveitar e gravar logo outro vídeo, que é uma dificuldade violenta. Tem que ver as horas. São 6 horas, eu vou sair para tomar uma cerveja às 7, dá tempo de gravar mais 1 hora de vídeo. Tchau. Deus abençoe o senhor e toma juízo, hein? Toma juízo. Começa a cumprir suas palavras, porque tem consequência.